Se tem um esteroide que iludiu gerações de fisiculturistas, atletas e até médicos, esse esteroide é a Decadurabolin. Vendida como um dos anabolizantes mais seguros, sua real face esconde uma teia de enganos, estudos mal compreendidos e um efeito colateral devastador que muitos só descobrem quando já é tarde demais. Mas como essa droga surgiu e quem a criou? Por que se tornou tão popular e ao mesmo tempo tão traiçoeira? Para entender a história da Decadurabolin, precisamos voltar para a década de 1950, quando os laboratórios farmacêuticos estavam obcecados por uma única coisa: criar a versão sintética da testosterona, que mantivesse os efeitos anabólicos, mas sem os indesejáveis efeitos androgênicos. Os efeitos androgênicos são aqueles relacionados às características masculinas promovidas por hormônios sexuais, especialmente a testosterona. Isso inclui aumento de pelos no corpo, engrossamento da voz, aumento da oleosidade da pele, que pode acabar levando a acne, e crescimento da próstata. Um exemplo clássico de efeito androgênico indesejado é a calvície masculina acelerada. Alguns esteroides, como a testosterona e o dianabol, se convertem facilmente em dihidrotestosterona, ou DHT, um hormônio altamente androgênico que enfraquece os folículos capilares, levando à queda de cabelo precoce e especialmente em indivíduos geneticamente predispostos. Então foi nessa busca que, em 1950, um grupo de cientistas da Organon, uma empresa farmacêutica holandesa, sintetizou o nandrolona decanoato, o princípio ativo que daria origem à Decadurabolin. O nome-chave aqui é o Dr. Paul Janssen, um dos maiores químicos da época, cujos estudos farmacológicos abriram caminho para esse composto. Os primeiros testes foram conduzidos especialmente em animais, como ratos de laboratório e cães, para avaliar os efeitos anabólicos na regeneração muscular e na síntese proteica. Os resultados foram bem promissores. Uma substância capaz de aumentar a retenção de nitrogênio e estimular o crescimento muscular sem as características altamente masculinizantes da testosterona pura. Em 1962, a Organon lança oficialmente a Decadurabolin no mercado farmacêutico, como um tratamento para a perda muscular severa, osteoporose e até anemia. Nas décadas de 60 e 70, a Deca começou a ganhar espaço no mundo esportivo. Os primeiros a utilizá-la de forma sistemática foram os levantadores de peso soviéticos e da Alemanha Oriental. O próprio Dr. Manfred Hopner, médico responsável pelo programa de doping da Alemanha Oriental, incluiu a Decadurabolin como uma das drogas centrais no escândalo de doping que assolou os Jogos Olímpicos da época. Nos Estados Unidos, a droga logo caiu nas graças de fisiculturistas. Arnold Schwarzenegger, como não deixaria de ser, Franco Columbo e muitos outros atletas da chamada Era Dourada do fisiculturismo foram suspeitos de utilizá-la. Mas a grande virada veio com os atletas de resistência. Corredores, nadadores e até jogadores de futebol americano começaram a perceber que a Deca não apenas promovia ganho muscular, mas também aliviava dores articulares. Um efeito colateral inicialmente visto como positivo, mas que escondia algo muito mais perigoso. Quimicamente, a Decadurabolin é uma variação da nandrolona com um éster de decanoato, o que significa que tem uma liberação prolongada no organismo. Enquanto outros esteroides exigem aplicações diárias ou a cada 2 dias, a Deca pode ser aplicada uma vez por semana, mantendo níveis estáveis no sangue. Isso criou a falsa sensação de segurança entre os usuários, que acreditavam estar lidando com um composto mais leve. O metabolismo ocorre majoritariamente no fígado, e sua meia-vida longa torna seus efeitos duradouros, tanto os bons quanto os ruins. Mas o grande problema estava no efeito colateral que quase ninguém esperava: a supressão total do eixo hormonal natural. A Deca, ao contrário da testosterona, tem uma conversão mínima em DHT, o que significa que seu impacto na libido e na função sexual é devastador. Surgiu então assim um dos maiores pesadelos do fisiculturismo, o que chamavam na época de a Deca-Dick, ou disfunção erétil persistente causada pelo uso prolongado desse anabolizante. Aqui no Brasil, a Deca começou a se popularizar nos anos 80 e 90, quando a indústria do fisiculturismo enfim explodiu. Academias underground começaram a distribuir a droga indiscriminadamente, e a Organon, percebendo o potencial comercial, manteve sua venda livre com retenção de receita médica. Problema? Os médicos eram facilmente corrompidos, e logo a Decadurabolin virou um dos anabolizantes mais fáceis de se encontrar. Com o tempo, as falsificações começaram a aparecer. Versões mexicanas e paraguaias da Decadurabolin inundaram o mercado negro,
muitas vezes misturadas com óleos de baixa qualidade, solventes tóxicos e substâncias desconhecidas. Foi nesse cenário que milhares de brasileiros começaram a sofrer os efeitos colaterais de forma ainda mais intensa, sem qualquer tipo de acompanhamento médico. Nos anos 2000, a DECA começou a ser vista com outros olhos pela comunidade médica. Estudos demonstraram que seu uso prolongado causava não só a disfunção erétil, mas também problemas cardiovasculares, aumento do risco de AVC e uma queda severa na produção de testosterona natural, algo que, em alguns casos, jamais se recuperava totalmente. O FDA, ou o órgão regulador dos Estados Unidos, como se fosse a Anvisa de lá, apertou as restrições e diversos países seguiram o mesmo caminho. No Brasil, sua venda sem prescrição passou a ser mais rigorosa, mas o mercado paralelo continuou crescendo e continua. Apesar de todas as advertências, a Decadurabolin continua sendo um dos esteroides mais usados no mundo. Seu apelo reside na crença de que ela é um anabolizante seguro, mas a realidade é bem diferente. O que começou como um experimento farmacêutico promissor se tornou uma armadilha silenciosa para aqueles que buscavam ganhos musculares rápidos sem entender o que realmente estão colocando em seus corpos. A DECA é poderosa para ganho de massa, mas também traz retenção de líquidos e recuperação acelerada ao mesmo tempo. Só que, e se existisse um esteroide que levasse isso a outro nível, algo tão forte que até profissionais tomam muito cuidado ao usar? No próximo episódio, a gente fala da trembolona, a droga que separa os ousados dos insanos.